Fala galera do canal Fantástico Laza, beleza? Tudo bom? Seguinte, estamos aqui para finalmente comemorar a saída de Fábio Carille do comando do Santos e prometo já de antemão que esse é meu último vídeo falando sobre esse cara, sobre essa doença que comandou o Santos aí por 2024. Acabou, o Carille tá fora, não resolve todos os problemas do Santos, tá? Longe disso, o Santos tem muitos outros problemas, mas já é um caminho. Primeiro, se livrar dele tinha que acontecer e até passou da hora, né? Pra mim, né, no meu caso particular, não tinha nem ter contratado, mas isso é outro caso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o vídeo. Mas aí o que fica a pergunta é: a torcida do Santos deve gratidão ao Fábio Carille? Devemos ser gratos por esse gênio da bola, Fábio Carille? Fica aí, porque eu vou responder essa pergunta ao final do vídeo. E lembra de deixar o like, se inscrever no canal. Estamos voltando aí com os vídeos, ficou um tempinho sempre por questões de trabalho. Não consegui deixar aqui vocês abastecidos com vídeos, mas agora eu vou tentar voltar de novo e não parar mais. Fechou? Seguinte, também peço um pouco de desculpa que eu estou um pouco doente, acho que minha voz está meio nasalada, acho que eu vou gripar, já estou um pouquinho. Mas peço desculpa, mas é o tempo que eu tenho para gravar o vídeo, então eu vou gravar mesmo não estando 100%, beleza? Vamos lá. Lembrando que esse é o último vídeo, não quero mais falar de Fábio Carille, não quero mais ouvir o nome desse cara que não pode mais, nunca mais, para mim não tinha que mais pisar em Santos, na cidade, não é nem na Vila Belmiro. Não deveria mais pisar em Santos, pela arrogância, por tudo que ele fez de desrespeito a camisa do Santos, desrespeitando esse escudo aqui. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Falar sobre as incoerências, sobre... Eu tô olhando aqui pro lado porque é onde eu tenho tudo anotado, tá bom? Só para lembrar tudo que eu vou falar para vocês. Incoerências, mentiras, desrespeitos com a torcida do Santos. Fora o futebol, né? Fora dentro ali das quatro linhas. Mas vamos lá. Seguinte, duas palavras para definir o Fábio Carille é incompetência e arrogância. Ele é incompetente, ele não é um bom técnico de futebol. Não é. Ele ganhou um brasileiro com o Corinthians, acho que 3 paulistas, né? Palmas, parabéns pra ele, muito bom, feliz, bacana. Mas ele é um técnico ruim de futebol. Ele é um mau técnico de futebol. Muito mal. Mas muito mal. Então por isso que eu estou muito tranquilo. Todos os vídeos que eu fiz sobre o Carille, todas as conversas que eu tive com amigos sobre o Carille, eu fui sempre muito tranquilo para esse bate-papo, porque eu não teria trazido o Carille. Por dois motivos. Primeiro, esse é o que eu já falei, ele não é um bom técnico de futebol, na minha opinião. E segundo, o Santos disputou uma Série B esse ano e o Campeonato Paulista. Mas o foco era voltar para a divisão principal do Campeonato Brasileiro. Certo? O Santos enfrentou times fraquíssimos, já sabia que ia enfrentar times fraquíssimos, que iam se defender lá atrás, que iam estacionar o ônibus ali e o Santos ia ter que tentar furar esse bloqueio de alguma forma. E o Fábio Carille está longe de ser o técnico ideal para isso. Então, por mim, eu sou muito tranquilo para falar que eu não teria trazido o Carille desde o começo do ano. Para mim, a escolha dele foi errada. Foi errada. Principalmente, alguns motivos a mais, mas principalmente por esses dois motivos. Ele é ruim. Teve um momento bom ali no Corinthians ali e só. O cara foi mandado embora sem menos de 10 jogos do Atlético Paranaense. Não fez mais nenhum trabalho relevante. Estava na segunda divisão do campeonato japonês. Segunda divisão do campeonato japonês e não conseguiu subir. Não conseguiu subir. Inclusive eu acho que ele, Fábio Carille, tem que ser grato ao Santos por ele ter aparecido de novo, porque ele estava lá esquecido no Japão. Esquecido, foi, se não me engano, o 7º colocado do campeonato japonês, na segunda divisão. Não conseguiu subir o time. E o Santos foi lá e trouxe ele e deu mídia para ele. Que, inclusive eu acho que a estratégia dele era essa: voltar pro Santos, fazer uma mídia, subir o Santos e sair para outro clube e falar: ó lá, consegui subir o Santos, não sei o que, e sair por cima. Só que eu não acho que ele sai tão por cima, não. Porque ele tem muitos amigos na imprensa defendendo ele, tem muitos amiguinhos de Fábio Carille que não assistiram o jogo o Santos jogar defendem ele. Mas eu acho que
no geral, todo mundo está vendo que o Carille é uma farsa. Ele é um péssimo técnico de futebol. Até no que ele se propõe a fazer, que é totalmente anti-Santos, ele é ruim. Ele é o anti-Santos. Fábio Carille é o anti-Santos. Tudo que o Santos prega, tudo que o Santos é, tudo que o Santos faz, o Fábio Carille faz ao contrário. Ao contrário. Não pode existir um técnico do Santos Futebol Clube que menospreze, despreze, destrua a base igual o Fábio Carille fez esse ano. Isso não pode existir. Eu acho que inclusive isso tinha que ser para todos os times, tá? Porque a quantidade de dinheiro que os times gastam e um monte de bagre de mais de 30 anos, em detrimento dos jogadores da base que estão aí para justamente ser a base do time, no sentido de ser a sustentação do time profissional, e acaba ignorando isso. Então é o seguinte, o Carille é o anti-Santos, pelo jeito de jogar, pela não utilização da base, e por tudo que ele é. O Carille, ele é o anti-Santos. E ele não gosta do Santos, igual ele falava muitas vezes, que não gostava do Santos, que não sabia por que gostava. A gente sabe por quê, porque você não gosta, Fábio Carille. Você não gosta, você não sente o Santos, você não sabe o que é o Santos, você é péssimo, você é corintiano, e é lá que você deve ficar. É lá. O Santos, graças a Deus, não é o Corinthians. Graças a Deus. São duas histórias completamente diferentes. O Corinthians é um time grande, cheio de torcida. O Santos é um time enorme, o maior time do mundo. Uma história riquíssima. Mas são duas coisas diferentes. Que não tem como juntar. É água e óleo. Não tem como juntar. Mas os dirigentes do Santos acharam uma boa trazer esse cara de volta. Que já tinha vindo e eu já tinha sido contra, tá? 2021 que ele veio, eu já tinha sido contra. E quando ele foi mantido para começar o Paulistão de 2022, correto? Fui contra também, e aí ele saiu rápido, saiu 7 jogos, né? Acho que o Paulista. O Santos perdeu o primeiro assalto, se não me engano, na Vila, e ele saiu. O Fábio Carille é anti-Santos. Ele é contra tudo que o Santos representa. Por isso que ele não poderia estar no comando do Santos. Foi tarde, foi muito tarde, e agora eu tenho que ouvir de jornalistas, de comentaristas das TVs grandes, né, vamos dizer, dos grandes veículos de mídia, que o Santos tem que ter gratidão pelo Fábio Carille. Coitado do Fábio Carille, é desumano o que estão fazendo com o Fábio Carille. Coitado de mim, que passei um ano assistindo esse time jogar, né? Que passei o ano vendo ele destruir a base do Santos, o futuro do Santos, para apostar em jogadores da panelinha dele que não rendem mais nada. O William Bigode foi um ótimo jogador na carreira dele, mas ele tem 40 anos quase de idade e não consegue mais jogar. Juliano, Rainer, por que o Rainer era titular do Santos e não o JP Sherman? O que o Rainer entrega mais que o JP Sherman? Qualquer pessoa que assistiu os jogos do Santos sabe disso. Mas o Fábio Carille é contra o Santos, ele é anti-Santos. E ele não tem capacidade para ser técnico do Santos, então ele vai tarde. E a gente não deve gratidão a ele. E eu vou te falar tudo agora por quê. Bom, seguinte, separei aqui, ó, algumas, tá? Só 5 incoerências, /mentiras, /desonestidades, /mau caratismo de Fábio Carille no Santos. 5. Primeiro deles, após o Santos 2, Goiás 0. Para quem não lembra, é um jogo que o Santos não jogou porcaria nenhuma e o Tadeu entregou o jogo no final. O Tadeu, o goleiro do Goiás, fez um gol contra. Aí depois o Bigode fez mais um ainda. Mas isso tudo foi no finalzinho, o Santos jogou nada. E, se não me engano, foi depois daquela sequência de 4 derrotas até. E que ele deu a fatídica frase que ele não muda o esquema, que ele é assim desde sempre e vai continuar sendo assim. Como que um técnico em pleno 2024 pode falar isso e sair da coletiva empregado? Como? Me responda como. O Guardiola já deu em diversas entrevistas falando das mudanças de esquema que ele mesmo teve que fazer, das mudanças de estilo de jogo, que o estilo muda, que cada adversário é diferente. Qualquer leigo de futebol sabe disso. E o cara vai numa coletiva, fala que não muda o esquema, que ele é assim desde sempre e que vai continuar sendo assim, e sai de lá empregado.
e acha que tá certo. É inacreditável, é inacreditável. Eu repito, eu não teria trazido o Carille, tá? Só que vamos supor que trouxe, e eu tô lá, e ele falar isso, eu demito ele na hora. Eu demito ele na hora. Como que você não vai mudar de esquema? Você joga do mesmo jeito que você joga contra o Operário, do mesmo jeito que você joga contra o Palmeiras? Com jogadores diferentes, com jogadores adversários características diferentes, formação diferente, você vai jogar do mesmo jeito? Isso não existe. E isso é uma incoerência contra ele próprio. Porque na pesquisa que eu estava fazendo para esse vídeo, eu fui atrás dessa fala dele para lembrar qual era o jogo exatamente que ele tinha falado, que eu não lembrava se era realmente do Goiás. E eu achei uma entrevista dele em 2021, quando ele veio pro Santos na primeira passagem, fez um esquema com 3 zagueiros, jogo com 3 zagueiros e tudo mais. E sabe o que o Fábio Carille falou? Ele próprio. Carille é questionado sobre o estilo de jogo e diz, essa é a matéria, se eu não me engano, do meu Peixão, a matéria: nos adaptamos na condição que o elenco pode nos dar. Fecha aspas. Então ele falou isso, ele mudou o esquema lá atrás, que ele viu que era melhor jogar com 3 zagueiros. E aí agora ele chega e fala que ele é assim de sempre, que não vai mudar? O que é isso? É arrogância? É burrice? Não dá pra entender, não dá pra entender, não dá pra entender. Vamos lá, para mais uma incoerência. Pós-derrota por 1-0 pro Avaí, quando o Santos perdeu na Vila Belmiro pro Avaí. E depois do jogo, questionado sobre o atleta Patrick, que ele pediu a contratação do Patrick, que não joga nada há anos, que não tem condições nenhuma de dominar uma bola de futebol. Mas ele pediu. E para justificar a ausência do Patrick nos jogos, sabe o que ele disse? Que ele via o Patrick jogando na posição do Pituca, mas o Pituca estava fazendo uma temporada muito boa, não estava dando espaço, se não me engano foi esse o termo que ele usou, não estava dando espaço para outros jogadores, e por isso que o Patrick não era utilizado. Logo depois teve jogo que o Pituca foi suspenso, o Pituca abaixou o rendimento dele realmente. Eu amo o Pituca e acho que isso é muito graças ao péssimo esquema do Fábio Carille, mas ele caiu de produção. E sabe quantas vezes o Patrick entrou no lugar do Pituca depois dessa fala dele? 0. Mas o Patrick, ele veio aqui para ser um reserva do Pituca. Por que o Pituca sai entre o Sandri? Por que o Pituca sai entre o Rincon? Até o Alisson, vindo de sei lá quanto tempo sem jogar, entrou. E o Patrick nunca entrou nessa posição. De novo, o que ele é? Ele é burro? Ele é mentiroso ou ele é mau caráter? O que ele é? Ou ele é tudo junto? Pra mim é esse combo. Mais uma incoerência dele. Deu entrevista pro Fábio Sormani esse ano. Falou no começo do... Não, no meio do ano, se não me engano, foi isso. Foi em junho. Deu entrevista falando que não era tão preocupado com o meio campo do Santos, porque tinha 2 meninos que ele gostava muito e queria dar chance para esses meninos, que são Miguel e Bernardo. Bernardo teve muitas lesões esse ano. Isso é verdade. Então, risco dessa incoerência. Mas agora a gente tem que falar de Miguelito. Temos que falar de Miguelito. Depois dessa frase dele que era a chance para o Miguel e para o Bernardo, ele não deu chance para nenhum dos dois. O Bernardo por causa das lesões. O Miguel ele não deu chance. Ou ele disse que deu, né, para jogar 10 minutos de um final de jogo que está perdendo, sempre na fogueira. Os meninos é sempre na fogueira. Na boa, tô ganhando um jogo aqui de 4-0, tá de boa? Eu vou colocar o William Bigode, vou colocar a Furt, vou colocar Patrick, se for fora da Vila. Tô perdendo, tô na fogueira, vai Miguel, resolve pra mim lá em 10 minutos. E é essa a chance que ele deu pro Miguel. Irrisórias. E aí o Miguel tem um agravante ainda, que depois ele começou a deitar na Bolívia. Foi questionado de novo numa entrevista. Desculpa, não lembro quem foi que perguntou sobre o Miguel de novo. E ele deu aquela resposta arrogante, ríspida pro repórter. Quase que interrompendo o repórter, falando que o Miguel ia jogar, quando voltasse a jogar. Não jogou. Aí surgiu a pior virose do mundo,
A pior virose do mundo o Miguel teve, que tava magro, que não sei o que perdeu sei lá quantos quilos, que teve caganeira, que teve que sei lá o que, e não jogou. Ah, tá com a virose, pior virose do mundo. Aí tem jogo do Santos Sub-23, no Brasileirão de Aspirantes, quem tá lá? Miguel. Tem convocação da seleção da Bolívia, quem tá lá? Miguel. Então o que é? A virose escolhe? Pro profissional, ele tá com virose. Mas pros outros, ele não tá. E as chances que você falou que ia dar pra ele? E a forma ríspida que você respondeu o repórter, Fábio Carilli? E aí? Cadê o Miguel? Mais um pouco da destruição do futuro do Santos que ele fez. Sem falar do Souza, né? O Santos está com uma dificuldade tremenda para renovar com o Souza. Muito por incompetência da diretoria, mas muito também pela falta de chance que o Souza teve na Série B. O Souza entrava, jogava bem, as poucas vezes que jogou, né? Entrava, jogava bem e era punido com 10 jogos sem jogar. Não podemos esquecer o jogo contra a Chapecoense no primeiro turno. Que no segundo turno a gente foi massacrado pela Chapecoense em Chapecó. Mas no primeiro turno todo mundo lembra o que aconteceu. Ele de saco cheio, acho que de ouvir essas cobranças sobre a base do Santos, mete um monte de moleque no jogo, esperando dar errado, com certeza, porque o Fábio Carilli não queria que desse certo nada. Todo mundo lembra que o Santos ganha o jogo com uma jogada do Matheus Xavier, que consegue um escanteio, uma jogadaça dele, quase faz o gol, aí escanteio, o Souza cobra o escanteio, e o Santos faz o gol com o William Bigode. Todo mundo lembra na coletiva dele que o Fábio Carilli lamentou a vitória. O futebol às vezes é engraçado, porque ganhamos com uma jogada que não foi treinada e não sei o quê. O cara ficou bravo porque o Santos ganhou o jogo. Porque o Santos fez gol. Quer mais anti-Santos do que isso? Lembrando que depois desse jogo que o Souza jogou muito bem, ele não teve mais chance de novo. O Matheus Xavier, então, não teve mais chance. Quando estava na roubada, jogando no Ceará lá, ele colocou o Rian. Depois o Rian não jogou mais de novo. Mas agora o Patrick fora de casa, ele entrava no finalzinho de jogo. O William Bigode nunca perdeu espaço. O Julio Furt joga. Lá Quintana joga, Rainer joga, Rodrigo Ferreira joga. Vamos lá que não acabou ainda não. Fábio Carilli teve uma proposta do Vasco esse ano. Aí foi lá na coletiva, bateu o peito, falou, não quero sair, estou muito feliz aqui na cidade, né? Ele sempre falava da cidade, que ele gostava da cidade, ele gosta da praia, não do Santos Futebol Clube. Público bate no peito e fala que vai ficar. Aí depois chega a sondagem do Corinthians, realmente parece que não foi uma proposta, mas teve a sondagem. E aí ele vai para uma coletiva e fala, não, falei com o meu empresário, não sei o que, etc, não sei o que, e aí foge das perguntas, não fala nada, fica quieto com aquela cara de bunda dele, aquela cara de arrogante dele. E aí não fala nada com nada. Então por que ele teve essa postura com o Vasco e uma postura depois contra o Corinthians? Porque ele queria ir para o Corinthians. Ele só não foi porque o Augusto Melo não fez a proposta oficial porque não queria pagar multa. É só por causa disso. Porque ele, como um excelente corintiano, queria ir para o Corinthians. Ele fez o Santos de otário, o torcedor do Santos de otário. Ele fez o Marcelo Teixeira de otário, diretoria de otário. Ele acha que todo mundo é trouxa. Na proposta do Vasco ele vai lá e fala, né? Aí no Corinthians ele, não sei o que, meu empresário, tem que resolver. Brincalhão, viu? Um babaca. E aí, pra fechar, né, o caixão, a fatídica frase agora depois do jogo contra o CRB. Lembrando que o Santos perdeu de 2-0 o jogo de festa para um time que estava brincando para não cair para a Série C. Mas isso aí deixa quieto. Lembrando que o Santos não ganhou do CRB esse ano, não ganhou do Amazonas. Foi massacrado por Chapecoense lá.
tomou empate num time que caiu pra Série C, tá ganhando de 2-0 na Vila. Bom, todos esses aspectos que eu tô falando não é nem falando ainda no campo de jogo muito. É falando de coisas extras. Pra ouvir que a gente tem que ter gratidão pro Fábio Carille. Pressão? Pressão é no Corinthians. Pressão, nossa, vocês não sabem o que é pressão. A gente não sabe o que é pressão, Fábio Carille? Então por que você não fica na área técnica nos jogos na Vila Belmiro? Você fica sentadinho no seu banco. Sai ali, fala uma coisa e volta correndo pro seu banco. Você não tem pressão? Fique igual você fica nos jogos fora de casa, que você não sai da área técnica, fica em pé toda hora. Por que na Vila você fica no banco, você não tem pressão nenhuma? Por que você põe um monte de vezes auxiliar para dar entrevista ou aquela entrevista antes do jogo ou coletiva? Por que você põe auxiliar, você não tem pressão? Vai lá e fala, põe a cara. Fala tudo que você tem que falar. Você é o técnico do time, não é? Por que você sai correndo quando acaba o jogo na Vila? Uma cena patética. Que acaba o jogo, você sai correndo para não ser vaiado. Você não tem pressão. Fica ali, ué. Por que você não coloca o seu queridinho Patrick nos jogos na Vila Belmiro? Você não tem pressão. Pressão? Não tem pressão na Vila. Não tem pressão no Santos. Por que o Patrick não jogava na Vila então? Por quê? Se não tem pressão? Ó, não tô chorando, tá? Isso aqui é só porque eu tô mal mesmo. Mas a vontade de chorar esse ano com esse cara foram muitas. E ele sempre se coloca, ele é arrogante, ele é soberbo, que ele se coloca numa posição que ele não está, que ele não merece, que ele não tem condições de estar. Porque até no fatídico episódio que ele comparou, que foi a eliminação do Corinthians lá com o Tolima na pré-Libertadores, em 2011, ele não era o técnico do clube. O técnico do Corinthians ali era o Tite. Que pressão vocês acham que o Fábio Carille sofreu ali? Tinha alguém pedindo a cabeça do auxiliar técnico do Tite Fábio Carille? Ninguém nem sabia direito quem era o Fábio Carille naquela época. Que pressão que ele sofreu ali? Aí sim eu digo pra ele, que pressão? Que pressão que você sofreu ali, Fábio Carille? Você era um mero auxiliar técnico. A pressão foi nos jogadores, no técnico e dirigente. Tá todo mundo um pouco se lixando ali se você existiu ou não. A pressão não foi pra você. Pressão é jogar num time gigante como o Santos na Série B, num lugar que o Santos não deveria estar. Ali no Corinthians ninguém ligava pra você nessa época, Carille. Você não era nada ali. Você era um auxiliar técnico. Ponto final. Que pressão que você sentiu ali? E outra, vamos trazer a sinceridade aqui. O Corinthians tem mais mídia e tem mais torcida que o Santos. É a segunda maior torcida do Brasil. Tem mais mídia, então a pressão deve ser enorme lá. Não naquela época pra você. Porque ninguém pressionou o auxiliar técnico. Ninguém. Tá? Ninguém pressiona o auxiliar técnico. Ninguém liga para o auxiliar técnico, para falar a verdade. Então ali você não sofreu pressão nenhuma. E outro, o Santos não é o Corinthians. Repito, graças a Deus o Santos não é o Corinthians. São duas coisas distintas, opostas. Santos e Corinthians é aqui. O Corinthians vai para cá, o Santos vai para lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então para de ficar querendo comparar, que não é só ele também, né? O seu Elias Júnior lá, o jornalista também, falou que o torcedor do Santos tem que aprender com a torcida do Corinthians. Aprendeu? Não posso falar muito palavrão. Tem que aprender o caralho. Tem que aprender nada. Cada torcida é de um jeito. Cada torcida tem suas exigências. O Santos viu Dorval, Mengalvo e Coutinho pela EPEP. O Santos viu Diego e Robinho. O Santos viu Neymar e Ganso. O Santos viu a primeira geração de meninos da Vila, Juari, Ailton Lira. O Santos viu Serginho Chulapa. O Santos viu o Santos de Giovani.
Então a torcida do Santos é exigente, sim. E tem que continuar sendo. Não pode permitir mediocridade no clube como o Santos, o clube que revelou Rei Pelé, que revelou Neymar, que revelou Robinho, né? Falando do Robinho jogador, obviamente. O Santos é outra parada, irmão. O Santos é outra parada. Então é isso. Então acho que ficou claro, né? Que o Santos não deve, a torcida do Santos não deve nenhuma gratidão ao Fábio Carilli. Nenhuma. Qualquer Zé Ruela ia subir esse time para a Série A, porque a Série B foi fraquíssima esse ano. Já é fraca. E esse ano foi mais fraca ainda, tanto que o Santos pode ser o pior campeão da história da Série B. E é muito fácil, só não ganhar do Sport, que acho que não vai ganhar. O Sport vai jogar a vida deles lá, vão dar vida. O Santos, quer que seja o time titular ou o time de menino, que pelo amor de Deus levará o time de menino para lá, vai jogar sem pressão, vai jogar só pra cumprir tabela. O Sport vai dar a vida, provavelmente vai ganhar. O Santos provavelmente vai ser o pior campeão da história da Série B. E é esse cara que a gente tem que parabenizar, que deve ter gratidão, que deve dar todos os louros. Pá, o Fábio Carilli subiu. Aqui não. E as críticas, aí eu falando agora um pouquinho mais sobre a mídia, a grande mídia, muitas críticas são, Fábio Carilli cumpriu o que ele tinha que cumprir. Mas ele não traz esse estilo de jogo. A crítica não é só sobre o estilo de jogo. É por desrespeitos à torcida do Santos, todos esses que eu já falei. Por não utilização da base, por um futebol paupérrimo. O Carilli não conseguiu impor nem o estilo dele. O Carilli é muito bom, né? A defesa é muito sólida. Não é isso que ele é muito bom? Então por que o Brasão salvou o Santos em vários jogos? Que defesa sólida é essa que permite tanta finalização no gol e o Brasão salvou o Santos em tantos jogos? Que solidez é essa? Contra times fraquíssimos. Sabe o que o Carilli fazia? O Neto, o Elia Júnior, essa galera Izinho, essa galera toda aí que falou que o Santos estava, que a torcida do Santos é burra e que era ingrata com o Fábio Carilli. Quando o Santos estava ganhando de 1-0, não sei o quê, sabe quem entrava para puxar contra-ataque no Santos? William Bigode, com 72 anos de idade. William Bigode. O futebol tem dois lados. Vou dar uma aula para o Fábio Carilli. O ataque e a defesa. Não adianta você ficar só se defendendo. Você quer ter um estilo mais reativo? Pode ter. O futebol tem humor. O Muricy não era o cara mais ofensivo do mundo, mas ele sabia equilibrar o time. E quando o Santos tem a bola, o Santos tem que jogar a bola. E ele sabia disso. Ele defendia bem, mas quando o Santos tinha a bola, o Santos jogava. Não ficava chutando bola lá pra frente, ou tocando ali na defesa, e só com um buraco no meio do campo. Porque o Muricy é um técnico de verdade, né? Não o Carilli. Então nem no estilo dele ele conseguiu implementar. Não é que o Santos era um time super sólido e saía rápido no contra-ataque e batia poucas oportunidades de gols, mas era eficiente. Não é isso. O Santos ficava tocando bola ali. Tocando. Eu nem julgo quem não assistiu o Santos esse ano, de torcedor. Era um momento que a gente podia se reconectar com o Santos, fazer realmente uma reconstrução, mas ficamos, né, vendo esse time paupérrimo em campo. Eu desafio esse jornalista, eu desafio o Neto. Eu não sou ninguém, sou só um torcedor aqui fazendo um vídeo desabafando. Só isso. Mas eu desafio esses caras aí que falam que o Santos deveria ter gratidão ao Fábio Carilli, não sei o quê, a escalarem o Santos agora na Série B, de 1-11. Eles não sabem porque eles não viram. Eles não veem, eles não se importam com o Santos. Por isso que eu estou para todo mundo valorizar muito os criadores de conteúdo independente do Santos. Eu era um cara frustrado pelo pouco espaço na mídia que o Santos tinha. Sempre fui. Pelo tamanho do Santos Futebol Clube, pela história, pelos jogadores que revelou. Eu ainda acho um desrespeito o que acontece com o Santos. Porém,
ultimamente eu fico aliviado quando não falam de Santos nessas grandes mídias. Porque são falácias e mais falácias, análise sem nenhum tipo de profundidade, e é isso. Então não, torcedor santista, você não deve gratidão ao Fábio Carille. Você não deve, ele fez mais do que a obrigação dele, vai sair com uma bela multa, com uma bela dinheiro e longe do Santos Futebol Clube. Mas longe. Muito longe. Muito longe. Tá certo? E aí, só para uma rápida mensagem, o Galo está dando entrevistas falando sobre o planejamento de 2025 do Santos. Por que o Galo está falando sobre 2025 do Santos? É sério que o Galo vai ficar de novo? Depois de tudo que ele fez na Série B? Um péssimo diretor de futebol? Só pelo Patrick ele já deveria ser demitido. E a gente esquece que o Galo estava em 2023. O Galo caiu com o Santos também. E vai continuar mais um ano? Por que o Galo está falando de 2025 do Santos? Por que ele já não saiu junto com o Carille? Complicado, viu? Então, a saída de Fábio Carille é um alívio, tá? Mas não é definitivo. Tem muita coisa para mudar no Santos. Muita gente que tem que lá tem que sair. E para os jogadores que estão com peninha no Fábio Carille, que vão juntos. Pode ser qualquer um. Pode ser o Pituca, que eu gosto bastante. João Schmidt, que ajudou muito. Guilherme, que fez uma boa Série B. Qualquer um desses que está com peninha no Fábio Carille, vá junto para onde ele vai. Sei lá para onde ele vai, mas pode ir junto. Pode pegar suas coisas e sair do Santos. Certo? Galera, peço desculpa pelo meu nariz aqui, né? Não tô legal, mas eu precisava fazer esse vídeo. E se inscrevam no canal, que ajuda bastante, tá bom? Deem like, compartilhem esse vídeo para outros santistas que você conhece. Outras pessoas que não são santistas, mas querem saber o porquê que o Carille foi campeão e demitido, é por causa disso. Tá certo? Muito obrigado pela companhia. É um orgulho que todos podem ter. Valeu!